Rádio GV Gospel, do Brasil para o mundo. A Boa Palavra, o seu culto doméstico online, ao vivo toda terça e quinta-feira às 9 da manhã. Comece seu dia com a Boa Palavra. O culto online da Igreja Chamas do Avivamento do bairro Vila Bretas, ao vivo pela Rádio GV Gospel e no canal ICA Vila Bretas. A Boa Palavra, com o pastor Ailson Dias. Rádio GV Gospel de Governador Valadares, para todo mundo. Bom dia a turma aí, a galera da Rádio GV Gospel, a turma da Boa Palavra aqui do Facebook, né, mais tarde do YouTube. Tô vendo aí, né, Rodrigo, Luciano Rodrigo, tô vendo aí pastor Fábio, que abriu aí a nossa, entrou junto com a nossa transmissão, o presbítero Douglas, a Gleice é a turma aí, né, que veio nesta manhã de terça-feira, dia 27 de abril, participar do nosso culto doméstico online. Boa Palavra é o nosso culto doméstico online. Nossa luta continua, nossa batalha aí, estamos esmerando a nossa batalha no nosso dia a dia aí, nessa pandemia, nessa luta, nesse momento de crise, que o Espírito Santo possa fortalecer a todos, está fortalecendo a todos. Um abraço aí para a tia Joaquina, para a turma aí, né, parentes, né, amigos e outras pessoas, irmãos em Cristo que estão nos apoiando, estão participando conosco nesta batalha, estão firmes conosco nessa batalha aí do culto doméstico, né, das nossas transmissões, dos nossos cultos durante este tempo de pandemia, né? Que Deus possa abençoar todos, de todos os estados, né? Quem está fora do Brasil aí, quem está fora de Minas Gerais, fora de Valadares, que Deus possa abençoar ricamente. Um abração para todos, né, Rosângela? Um abração para a turma toda aí, não só a Rosângela, mas a turma aí, a galera toda aí do Rio de Janeiro, de São Paulo, turma que tem nos apoiado, né, nesse trabalho, a turma do Espírito Santo, pastor Fábio, a Sônia, aquela galerinha de sempre aí que tem estado conosco durante as nossas transmissões, não só da Boa Palavra, mas dos cultos que nós temos transmitido também, né? O Luciano aí, um abração para o Luciano, para a turma toda aí, né? Que Deus possa abençoar poderosamente, amém? Vamos à nossa mensagem musical de hoje, vamos ganhar tempo, dando para a nossa meditação e reflexão dentro de instantes. Daqui a pouquinho, quando a turma vai chegando aí, né, nós vamos ouvindo a nossa mensagem musical desta manhã. Pela fé do Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Carolina, Posso em Jesus, Carol, meu fiel e bom pastor, digno é de receber todo louvor. Pela fé, Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Posso em Jesus,
todo mal, afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é te receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é te receber todo louvor. Digno é te receber todo louvor. Digno é te receber todo louvor. Só o Senhor é digno de todo louvor. Muito bom isso. Gente, só uma palavrinha rápida aqui. Enquanto isso, você pode abrir na sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Carta, né? Carta de Pedro, capítulo 1. Que Deus possa abençoar. Ó, Lucineide, dá um abraço no Renan, no pastor Renan para nós aí, Lucineide. Que Deus possa abençoar ricamente vocês. A Leninha também, a Glorinha, né? Lá de Taubaté. Tô vendo vocês aí, que bom, né? Gente, a questão não é questão de obra social. E eu acho que é muito mais do que solidariedade. Inclusive, quem está mais perto da gente aqui, mesmo quem estiver longe, quiser participar aí, nós estamos aí tentando ajudar famílias. Hoje não é questão de família carente, não existe. Hoje não é questão de famílias carentes. Hoje tem família e gente empregado aí que por causa da pandemia, desse isolamento, mesmo nessa região aqui, que estão passando necessidade. E quando a necessidade envolve o estômago, principalmente crianças, adolescentes, eu acho que não é questão só de solidariedade, é questão de entrar junto, de sofrer com os que sofrem, de chorar com os que sofrem, de sorrir com os que sorriem. É momento de a gente dividir um pouquinho que a gente tem com aquele que não tem. Então, para quem está na nossa região, tem perto aqui, mesmo você que está longe, nós temos aí o QR Code da igreja, né, querendo contribuir, a gente tem o Pix também. Pastor, eu estou querendo contribuir, como é que eu faço? Só entre em contato com a gente aí no particular aí, e a gente está, inclusive, temos feito doações de cesta, as que nós estamos conseguindo aí, ajuda de fora, de empresários, de algumas pessoas, a gente está suprindo a necessidade de pessoas, somente profissionais liberais. Gente, precisamos fazer o que a gente consegue, com a força dos nossos braços, a gente ainda consegue fazer. E é uma questão não de esperar recompensa, nada. Esse negócio de recompensa é o quê? O negócio é a gente participar da vida de outro ser humano. E fora essa ideia de as diferenças religiosas, de credos, e de sei lá mais o que, de teologia, não estou olhando isso. Nós achamos, não é? Ah, mas está ajudando a gente da igreja, a gente fora da igreja, e da igreja não está aí. Apareceu, procurou a gente tem condições de fazer, tendo condições de ajudar. Então eu gostaria que você participasse comigo em particular, não só com a igreja do bairro Vila Bretas, particular. Pastor, eu estou querendo ajudar. Ah, mas eu não tenho milhões. A gente não está correndo atrás de milhões. A gente quer que apenas você... Acho que cada um de nós fazendo a nossa parte, a gente vai longe. E aí nós temos conseguido. Semana passada foram várias
sexta, né? Conseguimos ajudar várias famílias, né, que estão mais perto de nós aqui. E se você puder, né, se tiver alguém que queira contribuir, que queira ajudar, entre em contato comigo. Se você conhece alguém da nossa igreja também, entre em contato com essa pessoa, né? E ele vai fazer chegar até nós, né? Chegar até a mim ou até a junta diaconal da igreja, para a gente ajudar. Não vamos deixar, principalmente, não só os que nós amamos, mas aqueles que nós amamos e não conhecemos, né? Fica melhor assim, de ajudar. Não é? Um dia desse, uma mãe, né? A mãe sozinha, eu não gosto desse nome de mãe solteira, que já pegou, tem gente que tem preconceito com isso, mas uma mulher sozinha com filhos, passando necessidade, não aguentei não, falei, não, temos que fazer alguma coisa. Mas ela não é da igreja, e daí? É de alguém que a igreja conhece, alguém conhecido da igreja. Bom, pastor, mas não, da igreja eu estou cuidando, a gente está olhando e está ali, só se por um descuido a gente não souber. A gente sempre, não é agora na pandemia, a gente sempre procurou cuidar. Mas o de fora a gente puder ajudar, vamos ajudar sim. Eu gostaria de ter muita força, né? Estou falando financeira principalmente, né? Quando eu vi a notícia aí das periferias do Rio, de São Paulo, passando necessidade, precisando de comida, falei, meu Deus do céu, isso não é legal, isso não é bom da gente ouvir isso, tá certo? Então, querendo ajudar, pastor, quero ajudar. A gente tem o Pix, tem o QR Code da igreja, e você pode entrar em contato que a gente manda para você. É porque você não publica, eu não sou muito chegado, né? Por causa desse negócio aí, dessa traquinagem aí com o negócio financeiro aí, em nome de Jesus, a gente tem um pouco de receio disso, de difamar o nome da igreja e o nome de Cristo principalmente. Então a gente age com certa prudência, com certo cuidado. Amém? Eu pedi que vocês abrissem a Bíblia em 1 Pedro e vamos meditar neste texto que é muito bom, né? Ele é tão edificante como o texto que nós lemos no culto de domingo. Não vamos falar no mesmo esboço, mas, né, a minha preocupação com a relação, né, com a nossa relação como homens e mulheres de Deus, como servos de Deus, né, jovens, homens e mulheres de Deus, né, uma relação pessoal, né, esse negócio dessa relação, né, fictícia, essa religiosidade, isso atrapalhou muito, tem atrapalhado muito a nossa relação com Deus. E não é que eu quero fazer isso, né, uma coisa contínua, uma coisa enfadonha, né, uma coisa maçante, uma coisa repetitiva, apesar de que não existe nada repetitivo na Bíblia. Eu não vou conseguir fazer, né, trazer o mesmo esboço de domingo, nem quero isso, porque o Espírito Santo colocou no meu coração, neste texto aqui, né, para falar, para nós refletirmos nesta manhã, né? É lógico que uma coisa está ligada à outra, mas a aplicação é um pouco diferente, é bem diferente. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 1 também. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco contristados pelas várias tentações, para que a prova da vossa fé,
muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé e a salvação das vossas almas, do qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada. Indagando o tempo ou ocasião de tempo, o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava interiormente, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministraram estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho para as quais coisas os anjos desejavam atentar, ou desejam ainda atentar. Amém. Que Deus em Cristo nessa manhã nos abençoe rica e poderosamente. Amém? Que Deus abençoe mesmo. Irmãos, o que a gente... Acho que toda vez que nós lemos um texto da Bíblia, a nossa preocupação, o fundamento, a base da nossa leitura, ela tem que estar focada primeiro. O que Deus quer falar comigo através deste texto? Em Deus falar, como que a palavra que Deus tem para a minha vida, para o meu coração, no momento em que ela está sendo ministrada, tem a ver com a edificação da minha vida. Como que ela vai edificar a minha vida? Como que vai processar em mim essa transformação de vida? Eu venho falando, insistindo nesses últimos dias, se eu leio a Bíblia, se eu oro, se eu canto, se eu ministro, se eu toco, se eu anuncio, se eu faço evangelismo e eu não vejo, eu não sinto o mover de Deus na minha vida, então eu não digo o conceito, mas a minha relação com Deus tem que ser estudada, tem que ser averiguada, tem que ser avaliada. Porque quem sabe tem algum pecado não confessado, e já quero dizer de início que todo pecado não confessado, ele atrapalha profundamente, porque Deus ele suporta, ele ama, ele nos ama como pecadores. Mas tolerar atitudes de pecado, ação de pecado em nós, Deus não tolera. Principalmente você que já passou pelo Calvário, já foi justificado, Deus não tolera. E é um cuidado que nós precisamos ter com relação à nossa vida, o nosso dia a dia principalmente. O que falamos, o que pensamos, o que sentimos, o que desejamos, quer dizer, a nossa vontade e emoções, quer dizer, o nosso coração. E temos que ficar ligados, ficarmos acesos, não é? Aí Pedro falando para quem? Ele falou aqui, ele está falando para todos os eleitos de todos os tempos, né? Nós vamos ver que mais na frente ele trata disso. Ele está falando aqueles irmãos da diáspora. O que é a diáspora? Diáspora é aquela turma de crentes que tiveram que fugir da perseguição. Alguns judeus que estavam em Ponto, estavam na Galácia, estavam na Capadócia, estavam na Ásia, estavam na Bitínia, e outros países aqui, outros impérios, outras partes do império, que ele não citou aqui. Na perseguição depois da morte de Estevão, então, a igreja de Jerusalém foi espalhada pelo mundo antigo, e ele está escrevendo aqui aos irmãos que estavam, os irmãos da diáspora, né, da dispersão, né, os irmãos que foram dispersos pela perseguição depois da morte de Estevão, né, que tornou um negócio terrível. E ele caracteriza então essa turma de gente para quem ele está escrevendo. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai,
que estão no processo da santificação do Espírito Santo para a obediência e aspersão do sangue. O que é isso? Né? Nós sabemos que é uma saudação muito recheada não de teologia, mas recheada de uma unção, de uma graça muito poderosa. Pedro está falando o que aqui? Ele está caracterizando para quem ele está escrevendo, para aqueles que foram justificados, que passaram pelo Calvário, aqueles que o plano da salvação está sendo executado na vida dele. Tem muita gente que é o plano da salvação, muita gente pensa que o plano da salvação é só no Calvário. Não. Jesus não nos deixou largado no Calvário. O Evangelho não nos deixa abandonar no Calvário. E no Evangelho de João, Jesus falou o seguinte: olha, não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo, o outro Espírito, o outro da mesma essência que é a minha, que é do Pai. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, o outro Consolador. E ele estará convosco até a consumação do século. Ele vai dar testemunho de mim, da salvação do Evangelho no seu coração, na sua vida, né, no selo da palavra, no selo da promessa, e vai te acompanhar até, aliás, o arrebatamento vai acontecer quando o Espírito Santo nos transformar num corpo corruptível. Do mesmo jeito que Jesus foi ressuscitado, nós seremos transformados, receberemos um corpo eterno, um corpo corruptível, e o próprio Espírito Santo vai subir. Como um pai entra com a noiva na igreja, o Espírito Santo vai subir com a igreja transformada e entregá-la acima das nuvens para Jesus. Não é escatologia, é a Bíblia Sagrada. E Pedro está aqui cumprimentando essa turma, está nos cumprimentando, como se ele estivesse falando para nós nessa manhã. Graça e paz sejam multiplicadas. Vocês vão entender então o porquê que o Espírito Santo quis trazer esse texto para nós nessa manhã. Do versículo 3 em diante, depois da saudação do versículo 1 e 2, o apóstolo continua: bendito seja o Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Falei isso no domingo. Quando Jesus morreu, nós morremos com ele. Quando Jesus Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com ele em glória. O que Pedro está falando aqui? João falou a mesma coisa lá na nossa palavra de domingo. Então agora veja bem, quem não estava na igreja, quem não assistiu a nosso culto de domingo, pode assistir lá no YouTube, pode assistir no Face mesmo. Você vai entender claramente. O que Pedro está falando aqui então, pastor? O que está falando é o seguinte: ele está glorificando, é como se fosse, aqui é um prelúdio. Ele está glorificando a Deus Pai, que pela sua misericórdia nos deu Jesus. E Jesus, pela misericórdia do Pai, Jesus nos gerou de novo. Olha bem isso aqui, preste bem atenção neste ponto aqui. Nós somos gerados de novo. A salvação é milagre por quê? Porque quem é levado pelo Evangelho no Calvário. A igreja prega o Evangelho, nós pregamos o Evangelho. Quem é alcançado pela graça salvadora, ele é gerado de novo. Ninguém foi recalchutado, ninguém foi funilado, né? Passou por uma funilaria. O ser humano, quando nós chegamos no Calvário, nós morremos. E quando ressuscitamos uma nova criatura em Cristo. O Espírito, somos gerados de novo pela água e pelo Espírito, pela palavra e pelo Espírito, para testemunho, né? Pelo testemunho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a graça, a bênção gloriosa de Deus. Entendeu agora por que você não pode pecar? Porque você e eu, porque nós não podemos nos entregar ao pecado? Porque nós somos gerados de novo. E se formos gerados de novo, olha a característica aqui no versículo 3. Fomos gerados para uma viva esperança. Olha o passado ficando, olha o presente apontando para o futuro, olha o presente, as promessas do presente, garantindo, apontando para o futuro, e esse apontar profético para o futuro, gerando em nós uma esperança viva no Senhor Jesus.
nós fomos gerados, né, por Cristo. Esse gerar é no mesmo padrão, nos mesmos padrões que Cristo foi ressuscitado entre os mortos, certo? Olha bem aqui, baseado, fundamentado em que está a nossa esperança? Numa herança incorruptível, incontaminável. Olha bem, vamos devagar aqui. Uma herança, a nossa esperança tem que estar focada, nós temos que estar focados, os nossos olhares precisam estarem fitos numa herança incorruptível. Ah, eu estou desesperado, porque eu estou desempregado, porque eu estou não sei mais o que. Meu irmão, Deus tem compromisso com você. É isso que o texto está falando aqui. No contexto está falando para nós. Existe um compromisso. A promessa são de bens eternos, de bens celestiais, de bens santos. Nós somos herdeiros dos bens que pertencem a Deus, que pertencem a Jesus Cristo. São incorruptíveis e são incontamináveis. Não é fruto da avareza, não é fruto dos desejos pecaminosos, não tem nada a ver com a relação dos conceitos de vida neste plano de vida. É algo sublime, é algo eterno. Por enquanto, a promessa está no sobrenatural, mas ela diz respeito, ela abrange também o que é natural. A natureza física, a vida física. E quando nós recebemos um corpo novo, quando nós saímos da incorruptibilidade, daquilo que hoje pode ser contaminado, para aquilo que não poderá, que não será mais contaminado. Eu achei, quando eu meditei neste texto, preparando para agora, para este momento, eu parei na palavra, o verbo murchar. O que não pode murchar? Aquilo que não morre. Olha bem, o que é incorruptível, o que é incontaminável, o que não pode murchar. Aí me veio no coração a pergunta, então por que nós nos desesperamos na hora das tribulações, na hora das provas? Por que às vezes nós perdemos, né? Vem a ansiedade, o sentimento, vem aquela perturbação psicológica, falta de conhecimento, falta de visão naquilo que é eterno, ou uma visão propriamente humana, uma visão, um vislumbre, uma capacidade de visualizar o que não está diante de nós de uma forma completamente humana, o achismo, aquilo que eu penso, o que eu acho, o que eu devo. Meu irmão, o que Pedro está falando aqui é sobre a garantia. O quinto ponto, né, da Tulipe, por exemplo, o quinto ponto da eleição, da doutrina da eleição, a perseverança dos santos. A perseverança do santo não é porque o santo é bonzinho, não é porque nós que somos santificados somos bonzinhos, não. É porque quem fez a promessa é fiel, é poderoso e fiel para terminar a boa obra que ele começou em nós. Na verdade, ele começou no Calvário a boa obra na minha vida e na sua vida, e esta obra ela está sendo processada, ela está continuando, ela está andando, ela está acontecendo. Neste presente momento, quando o Evangelho está sendo ministrado em nós, quando nós oramos, quando nós participamos do culto, da escola dominical, quando nós participamos do evangelismo da igreja, é um momento ímpar, é um momento em que o Espírito Santo está operando aquela obra que já começou lá no Calvário. E quando eu vi aqui o verbo murchar, eu falei, meu Deus dos céus, a promessa que Deus fez para nós não morre, ela não pode ser mudada, ela não pode ser alterada. O verbo murchar aqui, ele traz aqui um turbilhão de outras coisas paralelas que... E aí, para tornar bombástica a declaração, Pedro fala o seguinte, que está guardado para vós nos céus, ou para nós nos céus, ou nos está guardado para o céu, que é a mesma coisa, está guardado para nós. Ou seja, nada neste plano de vida pode impedir
que tomemos posse das coisas eternas para nós. A nossa vida eterna está em Cristo. A nossa vida eterna está com Cristo, baseado no versículo 4. As bênçãos que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, estão todas em posse do Senhor. Então, porque eu tenho que ter cuidado para ninguém tomar a minha bênção. Meu irmão, como assim tomar a sua bênção? Me explica isso, porque baseado no texto aqui já não dá para entender essa declaração mais. Se nós temos uma promessa feita pelo Deus que é um ser pessoal, que comunga conosco, que está em nós, que está gerando uma vida nova em nós, que está nos transformando. Nós que fomos gerados de novo, que estamos no processo de crescimento. Agora, como que eu vou ter medo? Como que eu vou temer perder aquilo que me está prometido? Está guardado com Deus, está nos céus. O que é incorruptível, o que é eterno, está guardado nos céus. Que mediante a fé vós estáis guardados no poder de Deus para a salvação. Olha outra declaração aqui, versículo 5, confirmando, acompanhando. As nossas bênçãos estão lá, a vida eterna está com Deus. Ninguém, nem as trevas, nem os principados, nem as potestades, nem os reinos, nada, ninguém, nem o projeto, nem as coisas que estão acontecendo neste mundo pode impedir a nossa salvação. Por quê? Porque pela fé nós estamos guardados no poder de Deus para a salvação. O Senhor nos protege. Tem momentos que a gente parece assim, trôpego, fraco. Meu Deus do céu, eu não vou aguentar. Você notou que você fala assim, eu não vou aguentar? É a hora que Deus entra. Quando você pensa, meu Deus, a luta está tão difícil, as coisas estão tão pesadas, a situação está tão complicada. E aí você pensa em desistir. Não dá para mexer mais com o marido, não dá para mexer mais com a esposa, não dá para mexer mais com o filho. Que é patrão, vou trocar de patrão, vou trocar de casa, eu vou mudar de cidade, vou mudar de país, vou mudar. Aí é o momento que Deus está agindo, porque agora é o momento quando nós estamos fracos, quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, é o momento que Deus anda operando e é o momento que Ele nos fortalece. Foi por isso que Paulo estava preso e escreveu para a igreja de Filipos o seguinte: eu posso todas as coisas em Jesus Cristo que me fortalece. Até suportar a prisão, até suportar a cadeia, sendo que eu sou inocente, eu não devo nada diante dos homens, mas eu estou preso. Eu posso suportar isso. Eu não preciso me desesperar porque eu estou preso sem ter feito nada. Eu não posso me desesperar pelo fato de eu estar preso porque eu preguei o evangelho, porque eu estou cumprindo a minha missão com Deus, porque eu estou andando em santidade com o Senhor. Olha, aí dá para entender porque que Paulo não desesperou. E no versículo 5 ainda Pedro fala o seguinte: está guardado por nós. Quem é que vai lá entrar no céu para tomar o nosso direito de salvação das mãos do Senhor? Ninguém. Já está prestes para se revelar no último tempo. Olha que consolação maravilhosa. Você pode dizer aleluia, pode dizer glória a Deus e agora. Olha que declaração maravilhosa. Está guardado sob o poder de Jesus Cristo. Tem mais. Que já está prestes. Quando que ele vai se revelar? No momento em que a luta está reída, no momento em que eu não suportar mais a luta. Ou seja, está prestes a se revelar no último tempo. Que último tempo? Nesse tempo, né? Nós estamos aí entrando no princípio de dores. Tudo indica que a salvação está muito mais perto de nós agora do que quando nós confessamos a Cristo como Salvador. Então, o que Pedro está trazendo para nós aqui nessa manhã é um consolo. É um consolo. Meu irmão, não se desespere, meu irmão, não perca a cabeça, meu irmão, não perca o juízo, meu irmão, não fique, o consolo está na palavra de Deus. Meu Deus, como é que eu vou suportar a luta, como é que eu vou suportar essa pandemia, como é que eu vou suportar a tribulação, esse provável desacerto aí na economia mundial, o quanto, às vezes ficamos até fazendo conta, eu posso prejudicado, será que eu vou passar fome? Meu irmão, o que nós temos que pensar é o seguinte: está perto de manifestar a nossa a conclusão
O arrebatamento está mais perto do que nós podemos imaginar. Olha o versículo 6. Em que vós grandemente vos alegrais. Temos que alegrar no Senhor. O problema é que às vezes nós ficamos ansiosos, ficamos atrapalhados, ficamos perturbados, porque eu fico preocupado que o emprego está faltando, eu fico preocupado que não tem comida na lata. É lógico, é a preocupação humana. Estou falando, mas isso passa a ser o centro da vida. Isso não pode ser o centro da minha vida e da sua vida, porque existe um Deus lá sentado no trono da glória que tem compromisso e responsabilidade com a minha vida e com a sua vida. Amém? Então nós devemos alegrar. E importa, olha bem o que Pedro fala no versículo 6, importa que sejais um pouco contristados, com várias tentações. Vamos ligar aqui o versículo 7 também. Para que a prova da vossa fé se torne muito mais preciosa do que o ouro que é provada no fogo, e que a sua vida, que a nossa vida se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, no entendimento do Evangelho, no entendimento da palavra. Mas tem gente que está ficando em casa, que tem saúde, que tem tudo. Está perdendo tempo. Está perdendo tempo, meu irmão. Se você tem saúde, se você está entre os 25% ou 30%, não sei como funciona aí na sua cidade, o decreto aí da sua cidade. Mas se você pode estar na escola dominical, pode estar no culto, né, usando a máscara, usando o álcool em gel, meu irmão, está perdendo o seu tempo. Por quê, pastor? Porque é o tempo que você, mesmo o culto estando assim um pouco estranho, porque você não pode sentar perto de ninguém, sentar que está 1 metro ou 2 metros longe do irmão, mas estando de máscara ali, aquele negócio todo, às vezes num canto da parede lá, porque às vezes, né, o templo, às vezes o seu templo, o templo, o seu santuário é pequeno, mas de qualquer forma, por que ficar em casa? Não é? Nós saímos domingo agora da onda roxa aqui, por que ficar em casa? Mas está na onda vermelha, é lógico, todas as precauções continuam. Temos que ter todos os cuidados, mas por que ficar em casa? Por que o comodismo? Por que esse conforto da carne? Por que essa vontade de não estar diante da presença do Senhor? Temos que pensar nisso. Temos que pensar na responsabilidade de louvor, de honra e de glória. Mas isso só é possível, Pedro conclui aqui muito bem, falando que isso é possível na revelação de Jesus Cristo. A outra é eu chegar no templo que tem 25, 30 pessoas, 40 pessoas, dependendo do tamanho do templo ou do santuário, né? Eu chego lá e fico triste porque eu estou vendo pouca gente. Não é o número, é a presença do Espírito Santo. É o comprometimento que você tem de louvor e adoração ao nome bendito do Senhor. É a responsabilidade, é o entrosamento. Está entendendo bem? Pedro está falando aqui o seguinte, olha, ele está mostrando todas as promessas, todas as beatitudes de Deus, tudo aquilo que Deus tem reservado, está mostrando que em Deus está a nossa garantia, a nossa segurança está nele, nós não temos poder para garantir nada. Porque eu sou abençoado porque eu sou uma mulher de oração, eu sou abençoado porque eu sou um homem de oração. Não, você é abençoado porque Deus está guardando, está te mantendo na promessa. Eu sou abençoado porque eu sou um pastor que prega, um pastor que... Não, eu sou abençoado porque Deus está me mantendo. É isso que Pedro está deixando claro aqui para os irmãos que estão longe. Irmãos, para que esse sentimento de fraqueza? Porque vocês estão sendo perseguidos? Porque o Império Romano está te perseguindo? Por que vocês não estão dando glória a Deus? Por que vocês não estão exaltando o nome do Senhor? Porque está faltando comida? Porque vocês estão tendo que fazer culto no cemitério, nas catatumbas de Roma? Porque vocês estão fazendo culto no meio do mato? Porque não tem santuário, porque vocês não podem entrar no templo? Leia de novo todo o capítulo 1 até o versículo 2, você vai entender isso. Por que vocês estão contristados? É lógico que é desconfortante a situação aí da perseguição, da pandemia, é desconfortante. Mas a nossa promessa ainda vem do alto. A nossa garantia está nos céus. A nossa vida, nosso relacionamento não é com um pedaço de pedra, de barro, de gesso, de madeira,
de qualquer outro mineral, o nosso compromisso é com um ser pessoal, é com Deus. Deus é um ser pessoal, ou né, no popular, Deus é gente. Ele é Deus, mas ele tem o seu lado, né, o seu lado pessoal, sua persona. Ele tem caráter, ele tem personalidade, ele tem sentimentos. Como você tem. E você tem porque Deus tirou dele e colocou em você. Quando nós recebemos Cristo, ou quando nós falamos que Cristo vive em nós, ou seja, o caráter, a personalidade, o poder de Deus está em nós. Está sendo manifestado em nós. O Espírito Santo está fazendo este trabalho. Então, a confiança, a graça, o Deus poderoso, o poder de Deus, ele está na minha vida, ele está na sua vida. Não existem razões para não dar glória, para não honrar a Deus, para não louvar a Deus, para não glorificar a Deus. A não ser que a revelação de Jesus Cristo não esteja acontecendo na sua vida. Mas se está, então existe uma força poderosa de Deus. Ah, igreja de Cristo, ah, irmão em Cristo Jesus, se você soubesse o que é o poder de Deus na sua vida, você não reclamaria de nada. Se nós entendêssemos na íntegra o que é a manifestação, o que é ter um Espírito Santo morando em nós, nós não reclamaríamos de nada. Absolutamente nada. O qual não havendo visto, versículo 8. Vocês não estão vendo mais, está falando lá com a igreja lá de Bitínia, da Ásia, né? Da Capadócia, de Ponto. Está falando com as igrejas lá da Ásia, né? Não, vocês não estão vendo Jesus agora, fisicamente. E pelo fato de vocês não estarem vendo, não quer dizer que ele não esteja agindo em vocês. Fiz uma metáfora, né? Aí o Sônica no domingo, né? Na hora da palavra, que cabe aqui também. Porque você não está vendo Deus fisicamente, né? Até que ele pode se revelar, né? Pra gente. Mas fisicamente, não quer dizer, porque eu não estou vendo Deus, então me prova que Deus existe. Como assim? Porque eu não estou vendo Deus. Você não está vendo o seu rim, mas ele está aí. Você quer ver se seu rim existe? Existe? Deixa eu dar uma pedra nele. Fica sem beber água. Fica sem dar trago, que você vai ver que você vai sentir seu rim doendo. Você está querendo ver? Não cuide do seu coração, não, que você vai ver ele funcionando. Ele existe. E a sua vida está baseada no seu rim, no seu estômago, no seu coração. Você sabia que a sua vida física depende do seu organismo numa totalidade? A vida vai sendo gerada em nós, né? No coração, no estômago, no fígado, nos rins, nos pulmões. É uma máquina. Nós somos humanamente uma máquina. Todo animal é uma máquina. Nós somos uma máquina perfeita, criada conforme a vontade de Deus. A imagem semelhante de Deus, seja o caráter, a personalidade de Deus, está em nós. Está nesta máquina, está morando em nós. Você não está vendo seu fígado, não? Coma uma coisa que faça mal. Né? Então, pega uma colher, por exemplo, quer ver se quer ter certeza que seu fígado existe? Pega uma colher de gordura, de gordura de porco e toma para você ver de manhã. E de tarde você vai me falar onde é que está seu fígado. Você vai sentir ele doer. Meu irmão, não é por vista, é por fé. É por fé. E por fé nós conseguimos vislumbrar Deus assentado no seu trono de glória. Pastor, você está falando isso? Eu posso dar testemunho da minha vida nesse sentido. Por fé, Deus é pessoal. Eu tenho experiência com Deus. Nós precisamos ter experiência com Deus. O que eu preciso, o que você precisa, o que nós precisamos é sentir essa experiência, não apenas no sentido emocional, não é? Eu concordo que também emocionalmente ele tem que se manifestar, mas ele não pode ser só no emocional, não pode ser só emocionalmente. Tem que ser por fé, não pode ser por vista, tem que ser por fé. E o que Pedro está mostrando aqui é exatamente isso. Ele é glorioso. Eu não vejo. Mas
pela fé, vendo agora, sentindo a presença dele, tendo contato, uma relação pessoal, ele nos alegra com gozo indescritível e glorioso. Essa era a minha preocupação na mensagem de domingo passado. Uma relação que muda tudo. Ah, porque eu estou sentindo uma solidão. Pera um pouquinho. Uma pessoa que tem o Espírito Santo morando dentro dele. Um Deus vivo e eterno conversando com ele sempre através das orações, dos louvores, da leitura da Bíblia e mesmo audivelmente conversando com a nossa consciência e com a nossa mente. Como que essa pessoa consegue sentir solidão? Às vezes eu falo na igreja, o pessoal fica olhando assim para mim e fala, pastor é doido. Não, não é doido não. E quando a gente tem uma relação boa com Deus, a gente vai sentir sozinho, não é só no sentido psicológico, não. Porque, não é? Uma irmã ligou para mim um dia desse, pastor, um dia desse eu estava sentindo tão sozinha, mas daqui a pouco eu comecei a ler a Bíblia e orar, e de repente eu senti um gozo na minha vida. E engraçado que depois disso alguém ligou para mim e começamos a conversar, e começamos mais de hora no telefone. Meu irmão, é assim que funciona. Primeiro eu preciso sentir falta de Deus, necessidade de Deus, mais de Cristo em mim. Quanto mais de Cristo na minha vida, um grupo de pessoas vão se afastar, mas um outro grupo menor de pessoas vão se aproximar. Porque nós somos a igreja do Senhor. É por isso que Jesus instituiu a igreja. Para que nós não sentíssemos psicologicamente sozinhos. Então deixa eu só tentar falar o que Pedro falou aqui nas nossas palavras. Quanto mais eu sinto o gozo e a alegria de Deus e a manifestação da glória dele, sabe o que às vezes quando mais você busca parece que você está mais sozinho? Porque o número de pessoas que serão atraídas para a sua vida são pessoas que têm uma espiritualidade, têm uma relação melhor com Deus. O que acontece quando nós oramos e nos entregamos, nos derramamos nossa alma na presença do Senhor? Aparentemente pessoas vão se afastar, porque a luz não se comunica com as trevas. Mas aí tem outra coisa que o crente não presta atenção, que a maioria de nós não prestamos atenção. Afasta um grupo de pessoas realmente pelo fato de não estar buscando a luz. Mas os que estão na luz, que nem sempre são muitos, vão se aproximar da gente. Pode prestar atenção nisso. Ô irmão, às vezes uma pessoa que me conhece, eu me lembro quando eu mudei para São Paulo, quando eu estava pastor em São Paulo. Em São Paulo, você, não sei, na capital, andando na capital muitas vezes, no centro de São Paulo, né? Aí em Angabaú, aqueles lugares centrões ali, Santa Efigênia, aqueles lugares mais... Um dia, andando sozinho, saí de casa sozinho para resolver as coisas no centro de São Paulo, um camarada parou. Ô varão, Deus tem uma glória muito grande na sua vida. Eu não gosto nem de chamar de varão, fico nervoso, mas que é dia... São Paulo, você anda 1 hora, 2 horas em São Paulo, ninguém conversa com você. Ninguém olha para você, ninguém presta atenção em você. Se você cair lá, talvez, mas ninguém te... Aí tudo bem. O camarada, um jovenzinho, parou e começou a me dizer, você é pastor, não é? Olha, em São Paulo, camarada, em São Paulo, naquela época lá, já era mais de 30 milhões de pessoas. Meu Deus do céu. Esse cara me achou aqui porque, na verdade, aí depois a gente fica maravilhado, né? Meu Deus, mas que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Eu não sei de São Paulo, eu sou mineiro, não nasci aqui, não vivi aqui, estou aqui há pouco mais de ano. Como é que esse camarada... A glória, a luz de Cristo brilhando em nós, a luz de Cristo, quando nós nos relacionamos com o Senhor. O que aconteceu com Moisés? O rosto dele brilhou. Por quê? Por causa da relação dele com Deus lá no monte. Alguém vai ter que colocar alguém vai ter que afastar de você, não vai conseguir olhar para a sua cara, vai tomar pavor de você, porque a glória de Deus está na sua vida. Mas outros vão se aproximar. Josué nunca ficou longe de Moisés. Tanto que nunca ficou longe de Moisés, que ele acabou assumindo a liderança de Moisés. Meu irmão, aprenda isso com a palavra dessa manhã.
Quanto maior for a sua relação com Deus, menor vai ser o número de gente ao seu redor. Mas os que se aproximarem de você são aqueles que suportarão olhar para a luz. Suportarão olhar para o seu rosto. Já notou que tem gente que gosta de olhar? Gente, quando está em pecado, não olha para a cara do outro que está buscando a santidade do Senhor. Não é porque ele é perfeito, não. Que está buscando a santidade do Senhor. Já notou que uma pessoa, quando ele peca, a primeira coisa que ele faz é evitar a igreja e evitar a crente? Pastor, misericórdia. Se o pastor for um pastor servo de Deus realmente, quando o crente peca, a primeira coisa que ele faz é correr do pastor. Meu irmão, eu estou dando exemplo do pastor aqui, mas se você é uma serva de Deus, é um servo de Deus que vive em oração, que busca intimidade com Deus, pessoas vão correr, vão fugir de você, vão afastar a sua casa, não querem te ver não. Mas aqueles que se aproximarem de você, pode ter certeza, estarão cheios da graça e da unção do Senhor. Às vezes, gente dentro da sua própria casa não vai te suportar. Tem casos de marido e mulher não conseguirem viver bem, porque um está buscando e o outro não. Por isso, o que está buscando tem que aumentar a oração para abençoar o outro. Por quê? Porque a luz ela nunca vai ter comunhão com as trevas. E Pedro está falando aqui, gente, a nossa alegria é a nossa comunhão com Deus. É o nosso bate-papo com o Senhor. É a nossa entrega. É a nossa entrega ao Senhor. Versículos 9, 10, 11 e 12 para encerrar aqui. Alcançando o fim da nossa fé, a salvação das nossas almas. O que é a salvação? A justificação, é a regeneração, é a transformação, é a conversão, tá? Isso é um processo. Mas e o fruto disso? Meu irmão, deixa eu te contar um negócio. Talvez a primeira vez que você vai ouvir isso na sua vida. Olha, nós não fomos salvos na cruz do Calvário, nós não morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo só para ser crente, não. Só para frequentar os cultos da igreja, não. Isso tem que render algum fruto neste plano de vida para nós, porque rende. Isso tem que trazer algum resultado para a nossa vida física. Produz paz, alegria, o sustento, o pão de cada dia, mas também mudanças, transformações na nossa vida em todos os sentidos. É a prática. Paulo falou sobre isso aos irmãos acho que de Filipenses também. Desenvolver a vossa salvação. O que é desenvolver a salvação? Viver, praticar. Paulo falou, Paulo, ele foi Paulo. Aí eu não posso garantir que é Paulo, mas para mim é Paulo sim. Hebreus 10, 38, que a gente tem feito como uma das divisas da nossa igreja aqui no Vila Bretas, deve ser de todo crente, né? O justo viverá pela fé, o meu justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? Viver pela fé é ficar esperando todo dia o arroz, o feijão, o filezinho, o churrasquinho? Também! Mas o que é viver pela fé? É viver essa boa relação com Deus, é viver afinidade com as coisas de Deus, afinidade com as coisas da igreja, afinidade com aquilo que se chama Deus, aquilo que vem de Deus, aquilo que vem do alto. É uma manifestação, é uma entrega, é um envolvimento. Aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus quer para você. Desenvolver a salvação é você pegar as coisas na igreja para fazer e ver o resultado dela. Tem gente que pega as coisas para fazer na igreja, depois quer entregar, porque passou raiva, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo outro. Quer passar raiva. Quer entregar porque estou passando raiva. Porque não é do jeito que eu queria. Não é do seu jeito mesmo. O jeito de Deus é sempre melhor do que o meu jeito. O jeito de Deus sempre vai ser melhor do que o seu jeito. Você pode ter a sua família abençoada, você pode ter a sua casa abençoada, você pode ter o seu casamento abençoado. Mas tudo isso depende da sua boa relação com Deus. Você tem liberdade para isso. Você é filho, você não é bastardo. Você não é estranho para Deus. Nós não somos estranhos para Deus. Somos filhos de Deus. Eu quero orar com você nesta manhã. Porque o Espírito de Cristo, porque a graça do Senhor está sobre o seu coração. Não tente viver sem o Evangelho. Não tente fazer nada sem o Evangelho. O Evangelho é, sim, o nosso manual de fé e conduta, mas é também uma fonte insofismável, inesgotável de prazer,
Tenha prazer na Bíblia. Tenha prazer no Evangelho. Seja leitor da Bíblia. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Ame a Bíblia, respire a Bíblia. Coma a mensagem da Bíblia. E você não será mais a mesma pessoa. Cada vez que você se entregar ao Senhor por meio da palavra, a sua vida não será de forma alguma mais a mesma. O seu caráter não será mais um caráter humano, um caráter comum. Você será um cristão. Para ser cristão, você precisa do caráter de Cristo. Você precisa se comportar como Cristo. Nós precisamos nos comportar como Cristo. Ah, ser cristão não é ter carteirinha de membro da igreja. Ser cristão é se portar, é agir como Cristo. Por que os cristãos no século IV, por que os crentes no século IV passaram a ser chamados de cristãos? Pela perseguição? Não, pelo comportamento. Certo? É pelo comportamento que somos identificados como cristãos. Que Deus nessa manhã de salvação nos abençoe. Amém. Oremos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque mais uma vez, agora, Deus, quando o Senhor revela ao apóstolo Pedro essa mensagem de edificação, principalmente neste momento, quando nós vivemos um momento de crise da saúde no mundo, principalmente aqui na nossa região de Valadares, no leste do estado de Minas. E o Senhor, através do Espírito Santo, tem aberto os nossos olhos, os nossos corações, para que entendamos que a nossa relação com o Senhor não pode ser uma relação superficial. Tem que ser uma relação verdadeira, uma relação legítima, uma relação onde duas pessoas, uma pessoa divina e uma pessoa humana com a natureza decaída sendo restaurada, se encontram. Essa pessoa com a natureza decaída, mas restaurada, com a mente e o coração, sendo restaurada em Cristo, precisa ter uma comunhão com o Cristo homem, com Deus homem, com o Emanuel. E nós entendemos nesta manhã, Deus de glória, que o Senhor está conosco, que o Senhor está nos abençoando, que o Senhor está nos edificando. Nós oramos, Pai, te adoramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Orando com o pastor hoje para a galerinha do Bretas aí, para a turma da liderança. Para você que é vizinho aí no Bretas também, né, querendo participar, dentro daquele número lá estipulado, o pastor Jair sabe disso, certo? Participe do Orando com o Pastor conosco, né? Do pastor Fábio, orando com o pastor do pastor Fábio é sexta-feira, do pastor Jim parece também que é sexta-feira, né? Isso aqui não é nada peculiar do Vila Bretas, não. Orando com o pastor, ora com o seu pastor aí, no Rio, no São Paulo, onde você quiser. Não, isso aqui não é criação nossa, não. Isso é obra do Espírito Santo para a minha vida, para a sua vida, para a nossa igreja, para a sua igreja. Estou falando igreja de denominação, porque igreja nós somos uma só, a igreja de Cristo. Tá certo? Que Deus abençoe. Meu irmão, busque o seu relacionamento pessoal com Deus. Respeite a Deus como Deus, mas não se esqueça que Ele tem uma personalidade. Ele gosta de carinho. Deus gosta de carinho. Só João, um dos discípulos, entendeu isso, que reclinava a sua cabeça nos ombros de Jesus. Pastor, mas como é que eu vou? Meu irmão, louvor, adoração, você pode ser carinhoso com Jesus, né? Inclusive os louvores e adorações da igreja, todos deveriam ser de carinho, de atenção, de louvor ao Senhor. Porque o que é exaltar o nome do Senhor? É descer honra, glória, exaltação ao nome dele, sim, mas carinho também. E às vezes nossos louvores têm faltado carinho com Jesus, carinho com o Pai, né? Que coisa gloriosa, né? O Pai, né? O pai receber um abraço do filho, o pai receber, né, um beijo dos filhos, né? A atenção dos filhos, né? Os filhos querer ficar perto dos pais, mas que coisa boa para o pai. Nossa, não tem pai que não fica garboso, que não se sente o cara, né? Quando meus meninos falam assim, pai, nós vamos lá para casa do Senhor, vamos lá fazer uma fala lá. E chega e faz bagunça mesmo, não é a casa deles, mas é. Não é a família deles, mas é a casa deles. Nossa, que coisa boa. Quando os meninos falam vir para cá, eu fico em tempo de ficar doido, né?
eu queria ter dinheiro para fazer isso. Ah, pai, não vou levar, não. Eu faço tudo para não trazer, eu quero que chegue. Eu faço tudo para receber. Porque não é o momento de estar juntos, não é importante, mas é aquele calor que a gente recebe. E você acha que com Deus é diferente? Quando você começa a chorar na presença do Senhor, quando você começa a sentir a presença, começa a ser quebrantado pelo Espírito Santo, Deus se move no trono dele. Faça Deus mover no trono dele de alegria, com a sua interação, com a sua vida nele. Lembre-se que a sua vida, que a nossa vida está escondida no Senhor. Amém? Prove Cristo, experimente Cristo. Não é lá abandonando esse negócio de viver porque o outro te falou. Ah, porque Deus fala com a irmã fulano de tal. Eu fico bravo mesmo. Fico bravo. Como que Deus falou com a irmã, não falou comigo? Se Deus fosse racista, porque eu sou mais pretinho que os outros. Não. Mas tem gente mais pretinho que eu também, né? Tem mais pretinho que eu, que conversa com Deus, seja para ele. Por que eu não vou sentir? Eu não fui justificado? Não aceito esse negócio, não. É muito incomum eu pedir alguém para orar para mim. Nas minhas dificuldades, é lógico, eu quero que todos aí orem para mim. Mas eu pedir, não. Eu acho que eu tenho que... Eu sou filho, então ele tem que conversar comigo. Eu sou filho, ele tem que me abençoar. Se eu estou em pecado, vou confessar, vou consertar com ele. E porque eu quero ser abençoado. Porque eu preciso carinho. Gente, quando nós aprendemos a fazer carinho no Senhor, ele faz carinho na gente. Duvido um crente que faz carinho no Senhor, que exalta a Deus, que honra a Deus, que o Espírito Santo move no coração dele, que ele vai sentir solidão e vai ter algum sentimento negativo, ruim, mesmo psicológico. Eu duvido. Deus, ele é suficiente em todos os sentidos. Encha-se do Espírito Santo. Foi à toa que Paulo falou em Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito Santo. Como assim, pastor? Seja carinhoso com Deus, para que ele seja carinhoso com você, para que tudo nele, tudo que ele quer de bom para você, toda a luz dele se manifeste em você. Glória é luz, né? Shine, né? Luz, glória, glória de Deus, né? Tem gente que fica procurando exaltação para si, não. Exalte a Deus. E ele manifestará na sua vida, no seu coração. Até às 18 para a turma do Bretas e até quinta-feira para a turma do Boa Palavra. Para a turma da Rádio GV Gospel, aí um abração. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Isso. Depois eu respondo aí os